Olá, segundo ano. Vamos lá para a nossa segunda videoaula da disciplina de Biologia 2. Nessa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre artrópode, sobre o filo artrópoda. Então, vamos às características gerais desse filo. Eles apresentam apenas pernas articuladas, conjuntas móveis, com a diferença de apenas alguns apêndices que vão estar presentes em algumas espécies dentro do filo artrópoda. São triblastos, porque eles têm celomas e são dotados de simetria bilateral. O corpo dele é segmentado e é dividido em cabeça, tórax e abdômen, podendo algumas espécies dentro do filo artrópodo apresentar o cefalotórax, que vai ser a fusão da cabeça e do tórax e também do abdômen. Então, o corpo é esse corpo de segmento, esses segmentos aí, essa fusão desses segmentos, este que forma o corpo desse artrópoda, ele é chamado de metâmeros. O que são esses metâmeros? Quando esse artrópoda está na fase larval, o corpo dele é formado por vários anéis. Então, esses anéis, quando esse artrópoda se desenvolve, chega até a fase adulta, ele vai se desenvolvendo, formando as estruturas desse artrópoda quando ele está na fase adulta. Então, esse corpo formado pela fusão desses segmentos, que são os metâmeros, que é chamado de tagma. Aí na imagem, a gente vê a imagem de uma larva e de um artrópodo adulto. Na parte lilás, vai ocorrer a fusão desses metâmeros, que são 6 metâmeros, que vai dar origem ao tagma, que é a cabeça, ao tagma da cabeça. Aí nós temos a parte amarela, que é onde teve a fusão de 3 metâmeros, que é onde nesse indivíduo adulto deu origem ao tagma do tórax. Aí já na parte azul, que foi a fusão de vários metâmeros, que deu a origem ao tagma, que é a forma que forma o abdômen desse artrópoda. Então, os metâmeros são esses segmentos em forma de anéis quando esse artrópoda está na fase larval, e esses anéis eles são denominados de tagmas quando esse artrópoda está na fase adulta. Então, na fase larval, ele tem os metâmeros, que vão se fusionar, aonde quando esse indivíduo estiver na fase adulta, vai dar origem ao tagma com as estruturas desse adulto. Aí nós temos aí a imagem com vários tipos de patas articuladas presentes nesses artrópodas. A simetria dele é bilateral, né, que tem tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. O cefalotórax, que vai ser a fusão aí da cabeça com o tórax, como por exemplo a imagem aí de uma lagosta. Eles vão possuir um exoesqueleto resistente, onde vai ser constituído pela quitina. Já nos crustáceos, esse exoesqueleto ele vai ser formado pelos sais de calcário. Ocorre também um processo nesses artrópodas chamado de mudas ou equidizes, que é um processo de metamorfose onde esse animal ele troca esse exoesqueleto para facilitar o crescimento, como é no caso da cigarra. Quando essa cigarra ela vai tendo a fase de crescimento dela, ela vai fazendo a muda ou a equidize, que a gente normalmente, de vez em quando a gente encontra essa casca, vamos dizer assim, que é chamado de enxúvia. Já a classe dos artrópodes, nós vamos ter a divisão aí entre os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodes e diplópodes. Vamos ver primeiro os crustáceos, ou a classe crustácea. Nas suas características gerais, eles vão compartilhar com o Uraminha, ou seja, um par de mandíbulas, vão ter menos um par de antenas e um par de maxilas. Eles vão possuir 2 pares de antenas, característica exclusiva dentro desse grupo, dentro desses artrópodes. Eles vão possuir o subfilo,
esse subfilo vai ser essencialmente aquático. Vão possuir os apêndices birremes. Esses apêndices birremes vão estar presentes dentro do sistema. Dentro do sistema do sistema excretor. O hábito alimentar dele pode ser variado. A respiração dele pode ser pela superfície do corpo ou branquial, mas na sua maioria do grupo dos crustáceos é branquial. O sistema excretor dele é através das glândulas antenas ou maxilares, também chamada de glândulas verdes, que é por onde eles vão fazer a questão dos resíduos metabólicos. A circulação do sistema circulatório dele é uma circulação aberta, onde vai ter as hemoceles, ou chamado de seios, um coração tubular dorsal, ou seja, vai ser na região dorsal desse crustáceo. Eles são normalmente dioicos, são triblastos, celomado, protostômios, pois apresentam simetria bilateral e metameria, ou seja, o corpo segmentado. Aí a organização estrutural de um crustáceo vai ter aí o cefalotórax, né, que é a parte da fusão da cabeça do tórax, um abdômen, olhos, antenas, as pinças, que são as patas modificadas e articuladas, e eles vão carregar os ovos aí na parte do abdômen, na parte de baixo do abdômen, em uma bolsa. A respiração vai ser tipo o estilo branquial, por brânquias, né, por troca de difusão com a água. O sistema excretor pelas glândulas verdes, onde vamos ter aí a bexiga com o poro excretor e o vaso e o saco terminal aí formando esse sistema excretor. Quanto à reprodução, os crustáceos eles se reproduzem sexuadamente por meio de fecundação cruzada, onde vai envolver a cópula com 2 indivíduos. Esses indivíduos, por serem dioicos, vão ter os sexos separados, isso na sua grande maioria dos crustáceos. Mas dentro desses indivíduos do grupo crustáceo, vai ter espécie também que vai ser hermafrodita. O desenvolvimento dele é um desenvolvimento indireto, onde vai existir mais de um tipo de larva no mesmo ciclo, mas também vai ter também um desenvolvimento direto, por exemplo, no caso desse lagostim ou do tatu-bola. Aí na imagem a gente está vendo o desenvolvimento, a fase de reprodução de uma lagosta, né? De uma lagosta, onde vai ter o ovo. Aí essa lagosta, ela vai dar esse ovo, como ele eclodir, ele vai dar origem a uma larva chamada de náuplio. O náuplios, ele vai se desenvolver dando origem a protozoe, que já vai ser quase que uma larva, dando origem quase que tendo a forma já do indivíduo adulto. E aí essa larva vai se desenvolvendo, dando o indivíduo jovem, chegando ao indivíduo adulto. Os estágios larvais, no processo de reprodução, nós vamos ter o náuplio, né? Lá aí na imagem, o náuplio. Vamos ter o zoe, que vai ser a larva do caranguejo, e a ectizoba, que vai ser a larva da lagosta. Aí temos os ovos, da onde essas larvas vão ser originadas. Vamos também falar sobre o grupo do Exópoda, ou grupo dos insectos. Nas suas características gerais, eles constituem o grupo de animais terrestres mais numerosos, com mais ou menos 800 mil espécies. São predominantemente terrestres, com o corpo dividido entre cabeça, tórax e abdômen, tendo 3 pares de pernas e um par de antena.
Quanto às suas pernas, elas são especializadas em correr, agarrar, imobilizar presas, saltar, nadar, cavar e etc. Vão possuir um par de antenas que vão ter a função tanto tátil como olfativa. Os olhos, eles prestam como forma de orientação do voo e também da localização da presa, onde está ausente em certos cupins e algumas formigas de vida subterrânea, vai ter ausência, né, dos olhos. As asas são os únicos invertebrados que voam, facilitando a fuga de predadores, acesso à fonte de alimentos e também para encontrar o parceiro na hora do acasalamento. As asas dos insetos, elas vão possuir um ou dois pares de asa que vão estar inseridos no tórax. Dentro dessas asas vão ter músculos que vão fazer a questão da contração para a movimentação da asa para cima ou da asa para baixo. Quando a asa está movimentada para cima, o músculo se contrai, e para movimentá-la para baixo, o músculo vai mover a asa. Então, na contração do músculo, vai fazer o movimento de baixo para cima dessas asas, e esse músculo ele vai se estender, fazendo assim a questão da movimentação do voo desse inseto. Vão ter também as peças bucais, que são adaptadas ao hábito alimentar, por exemplo, sugar, picar, lamber, mastigar. Então, dentro do grupo dos insetos, de acordo com o tipo de alimentação, vai ser também a questão da adaptação dessa peça bucal. O sistema excretor dele vai ser realizado através dos túbulos de Malfig, que vai excretar o ácido úrico, que essa excreção do ácido úrico vai ser importante na questão da adaptação desse organismo ao meio onde ele se encontra. Os túbulos de Malpighi vão estar presentes na parte do abdômen, aonde nós vamos ter aí esse túbulo de Malpighi, ele está associado diretamente ao estômago, a região do estômago e do intestino desse inseto. As peças bucais, nós vamos ter de diferentes tipos, de acordo com o tipo de alimentação desse inseto. Se ele é um inseto que como um gafanhoto, ele vai ter o aparelho bucal mastigador. Um pernilongo, ele vai ter o aparelho bucal picador, e a borboleta, o aparelho bucal sugador, que é por onde ela suga o néctar das flores. Quanto à sua respiração, eles são desses insetos, ela é uma respiração traqueal, aonde vai ter aí esses tubos finos, né, de ramificações, aonde a entrada do ar vai ser através do espiráculo. Aí vai ter a sua traqueia, que vai ramificar aí a traqueula, que vai estar ligada diretamente com o músculo da parede desse inseto. É por meio dessa traqueia que ocorre a troca vamos dizer assim, da troca dos gases que entram por esse espiráculo. Aí na imagem, observando como é que ocorre a respiração traqueal, entra o ar pelo espiráculo, e assim como o ar entra pelo espiráculo, o dióxido de carbono que está sendo liberado pelo organismo também sai pelo mesmo orifício que entra o oxigênio. Quanto à sua reprodução, a reprodução dela é sexuada, onde vai ter a produção de ovos, o desenvolvimento direto ou indireto através das larvas. O desenvolvimento direto,
O organismo que tem o desenvolvimento direto, ele é chamado de ametábulo, por exemplo, as traças, aonde ocorre a eclosão do óvulo, e aí o indivíduo que nasce desse óvulo, ele já nasce com a forma que seria o adulto. Então ele só vai ter um desenvolvimento de crescimento até chegar à forma adulta. Então ele já nasce com a forma adulta, como as traças. O desenvolvimento indireto, que ele é também chamado de metamorfose, e essa metamorfose desse desenvolvimento indireto, ela pode ser completa, onde esse indivíduo é chamado de holometábulo, e esse desenvolvimento, como exemplo, nós temos aí a borboleta, onde há a formação do ovo, o ovo eclode, que surge a larva. Essa larva, ela vai se alimentar, produzir a sua reserva energética. Ao atingir o crescimento máximo dessa larva, vai ocorrer a formação da pupa, onde vai ter o amadurecimento dessa borboleta dentro dessa pupa até a eclosão para o surgimento de uma nova borboleta em formato adulto, dando continuidade ao ciclo reprodutivo. A metamorfose incompleta, ou aonde é chamado de hemimetábulo, que ocorre, por exemplo, nas baratas, ao surgimento do ovo, e aí temos duas fases de ninfa até chegar à fase adulta. Os hemimetábulos nesses organismos que têm a reprodução incompleta, a metamorfose incompleta, é que esse ovo eclode, dá origem a uma ninfa jovem, onde ela não tem asa, ela é totalmente diferente do que seria um adulto. Na segunda fase de ninfa, ela já vai desenvolver um crescimento de estrutura como a do adulto, só que também sem asa. Quando ela está chegando na fase adulta, se desenvolvendo e maturando para a fase adulta, é que começa o surgimento das asas, que é onde quando surge as asas, já é denominado aquela ninfa já se tornou adulta. Então, os hemimetábulos, ele tem uma metamorfose incompleta. Ele tem a fase de ovo, a fase de ninfa e a fase adulta. Os queliceratas, também chamados de aracnídeos, tem como característica que são animais de vida terrestre, apresentam um corpo dividido em cefalotórax e abdômen, possuem 4 pares de pernas e são destituídos de antenas e mandíbulas. Apresentam no seu cefalotórax 2 pares de apêndice ao redor da boca, e um deles é denominado de quelíceras, que vão servir tanto para capturar e paralisar a presa, inoculando veneno. Essas quelíceras estão acompanhadas também de um par de pedipalpos, que é uma estrutura que serve para cortar e mastigar os alimentos. Nos machos, vai ocorrer a extremidade nos pedipalpos, vão servir como armazenamento de espermatozoide. No abdômen de alguns indivíduos, por exemplo, como as aranhas, vai ter glândulas chamadas de glândulas fiadeiras, que são estruturas secretoras de fios, que vão promover a confecção das teias ou dos casulos para os ovos. Aqui na imagem nós temos uma aranha, né, que está se alimentando. Aí nós temos aí as quelíceras, que são essas estruturas aqui que tem esse tipo um espinho, e os pedipalpos é essa estrutura aqui que vai ajudar a segurar o alimento para ela se alimentar. Assim como no escorpião, também ele tem as quelíceras, ele tem o pedipalpo, só que o pedipalpo do escorpião ele é modificado, que é a pinça. E tem aqui, diferente das aranhas, a parte que contém armazenamento de veneno é chamado de guilhão,
que é essa estrutura na ponta do rabo do escorpião. Aí aqui mostrando aonde tem as glândulas fiadeiras, né, para produção de fio da teia de aranha. Aí a estrutura interna da aranha, aonde nós vamos ter aí a respiração, que vai ser filotraqueal, aonde vai ter os pulmões formados pelos foliáceos, ou também chamado de pulmões foliáceos ou de filotraqueal, é por onde vai ocorrer as trocas gasosas. Também formado pelas traqueias. Vai ter também o sistema excretor, formado pelas glândulas, que são glândulas bem finas, que são as glândulas coxais, que essas glândulas aqui, dessa região aqui, ó, glândulas seca, são as glândulas que compõem o sistema da parte das glândulas fiadeiras. Vamos ter aí o sistema nervoso, que ele vai ser do tipo ganglionar, né, que é o cérebro, que vai ser a formação do cérebro nervoso por meio dos gânglios, na parte ventral, não é na parte dorsal. O sistema digestivo dela vai ser sistema digestivo completo, com boca a ânus, onde vai ter o estômago, o intestino, as glândulas do digestiva desse intestino. O sistema circulatório, onde ela vai ter na parte do abdômen um coração, que vai estar na parte superior, envolvendo aí o intestino dessa aranha. Da questão da reprodução, eles são organismos dioicos e se reproduzem por fecundação interna, onde vai ter o acasalamento entre macho e fêmea. Vão produzir os ovos, aonde saem os indivíduos imaturos, mas semelhantes aos seus progenitores, sem metamorfose, como aí no caso da imagem a gente observa a aranha e o escorpião. Eles vão ter a fase de ovo, ou esse ovo vai eclodir. Esses indivíduos que vão nascer, eles já vão nascer na forma do indivíduo adulto. Aí temos também dentro dos aracnídeos os ácaros, que é chamado de carrapatos. Alguns deles são parasitas de planta, outros de animais. Por exemplo, o que causa sarna é o sarcópode, do gênero sarcópode. Tem ácaro que causa os cravos, que é o Demordex, o que provoca alergia respiratória. E também temos os tipos de ácaros hematófagos, como os carrapatos. Aqui é o ácaro que causa alergia, o que causa o cravo, aqui o que causa as alergias respiratórias e o carrapato. Aqui vamos falar sobre o grupo dos miriápodas, os quilópodes e os diplópodes. Aqui nessa tabela está resumindo exatamente as características de ambos os grupos. Os quilópodes, eles têm um movimento mais rápido, enquanto os diplópodes, o movimento deles é mais lento. Os quilópodes, eles são carnívoros, enquanto os diplópodes são herbívoros. Os quilópodes vão possuir um par de antenas longas, enquanto os diplópodes vão ter um par de antenas curtas. Os quilópodes são venenosos e os diplópodes não são venenosos. Quanto às patas, os quilópodes possuem patas longas e os diplópodes têm patas curtas. Quanto à questão do envelopamento do corpo, os quilópodes não enrolam e os diplópodes enrolam-se em forma espiral. Quanto ao formato do corpo, os quilópodes são achatados e os diplópodes são circulares. E quanto aos números de segmento, os quilópodes têm um número menor de segmento, enquanto os diplópodes têm um número maior de segmento. Aqui é o exemplo de diplópode,
Isso é só uma brincadeira, né? Que a lacraia é um exemplo de diplópode. Aí uma pessoa que foi atacada por uma lacraia. Nós temos aqui um exemplo de diplópode. O mais comum deles é o emboá. Aí aqui o envelopamento do corpo em forma de espiral. E aqui termina a nossa aula de hoje. Não deixe de colocar o seu nome no comentário assim que terminar de assistir a videoaula e realizar a atividade do livro didático na página 560 e 561. Até a próxima!